Nós estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, terça-feira, a nossa tradicional palestra das 20 horas. Hoje com o tema correção. Quem vai falar para nós é Júnior Alves. Júnior Alves é formado em Direito e Administração e é um colaborador da doutrina espírita. Júnior, boa noite. Como sempre, é uma satisfação muito grande nós compartilharmos esse espaço e tempo, a fim de buscarmos algumas reflexões, sem formalidades, mas sempre com aquele ímpeto de buscar algo para a nossa vida, para nosso dia a dia. Mas, como bem dito, o tema hoje: correções. Bom, então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre essa palavra, que poderíamos vincularmos a várias questões, nós precisamos delimitarmos um campo ou um objeto de estudo para poder entender ou perseguir aquilo que nos remoda a refletir sobre esse objeto tema. Muito bem. Então, nós vamos buscar duas referências bibliográficas diretas. Duas citações de cartas aos Hebreus, escrito por Paulo. Bom, a primeira, que é o seguinte: se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filhos há a quem o pai não corrija. A segunda citação: na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles exercitados por ela. Muito bem. São duas citações de fontes bibliográficas direta. Cartas aos Hebreus. Bom, então vamos lá. Para a gente então dar início à temática, nós vamos tentar resumir aqui em alguns capítulos, em termos de sinopse, ou seja, uma visão geral, uma breve síntese do que será aqui exposto durante esses minutos. Bom, então vamos lá. Deus é Pai. Óbvio. Muitos de nós aqui já ouvimos e provavelmente já dissemos a frase a muitas pessoas. Mas será que entendemos o significado real dela? Vamos lá. Todo pai, obviamente, com mínimo de responsabilidade, corrige o seu filho ao vê-lo em alguma atitude equivocada. E é um costume louvável. Todos nós reconhecemos isso. No entanto, quando somos corrigidos, vamos dizer assim, por Deus, através do agulhão da dor ou da dificuldade, não raramente nos revoltamos. Então a pergunta: como você tem lidado com as correções que você recebe? Você, eu, somos daquelas pessoas que não admite ser corrigida? Que mesmo que tenha razão nos apontamentos, não dá o braço a torcer e às vezes não assume que errou na presença de alguém? Ou você, pelo contrário, já consegue absorver bem as críticas, absorvendo o que elas podem lhe trazer de bom? Quanto é difícil para nós dizermos: desculpe, você estava certo, ou você está certo.
Então, aprendermos a encarar as dificuldades, vamos dizer assim, como professoras da vida, como uma correção das atitudes errôneas da nossa parte, a dor, o obstáculo, o trabalho, a luta, são exemplos de recursos de sublimação que nos compete nesse momento aproveitar. Sem as dificuldades, por incrível que pareça, dentro desse perfil de estágio da Terra, nós às vezes não progrediríamos. Então, a ideia é seguirmos em frente. As dificuldades realmente fazem parte das nossas vidas no mundo em que nós estamos. Dirá, certo, que não precisaremos mais passar por essas vicissitudes, por esses problemas. Mas para chegar lá, nós temos que aprender a nos resignarmos à vontade do nosso Pai que está no céu. Muito bem. Esse seria, então, um breve resumo do que nós iremos agora transcorrer dentro de um aspecto mais teórico, para depois nós chegarmos ao que importa. Para sairmos daqui no seguinte sentido: o que é que, além de teoria, isso internalizou dentro de mim? Né? Então vamos lá. Para a doutrina dos espíritos, a compreensão e percepção real do que significa o ser humano como pessoa, ele constitui valioso elemento de análise. Eu diria que indispensável para o entendimento dialogado com o mundo moderno. Por exemplo, principalmente com a nascente civilização pós-industrial, num contexto de um processo de globalização geral, bem como no sentido de avaliar o processo vivido pela multidão, por exemplo, vamos dizer, de marginalizados, empobrecidos, que começam a despertar, a se organizarem, a caminharem com seus próprios pés. Então nós podemos observar que a doutrina dos espíritos, ela situa insistentemente na dignidade da pessoa humana, no cerne dos seus ensinamentos, nessa preocupação que se estende às questões sociopolítico-econômica, como, por exemplo, defesa da vida humana, do trabalho, do significado do progresso tecnológico, científico, enfim, todas essas vezes que se coloca em jogo a dignidade humana. Muito bem. Então, para a perfeita compreensão do ser humano como pessoa, é muito importante que a pessoa, ou seja, a personalidade, é o conjunto de atitudes, valores, sentimentos que, ao longo dos milênios, o espírito, vamos dizer assim, como elemento catalisador, ele foi se ligando à matéria para dar-lhe forma e estrutura. E foi então incorporando em si mediante a utilização do tão chamado livre-arbítrio. Há uma citação muito interessante de um autor chamado Carlos Torres Rizzini, em um livro chamado Psicologia e Espiritismo, que ele nos informa que a personalidade é constituída da síntese de todos os fatos psicológicos, obviamente adquirido ao longo das reencarnações. Bom, então a visão do ser humano como pessoa, ela deve ser procurada e entendida no contexto da doutrina dos espíritos
a fim de que ela possa exercer, colaborar na ação de transformar o mundo. Ao entendermos essa visão, nós então veremos que o ser humano não é então tão somente um brinquedo nas mãos de um criador, vamos dizer assim, de uma força impessoal ou das causas primeiras, né? Mas que ele é avisado, advertido, predestinado, ou seja, ele é chamado a responder aceitando o convite dessa causa primeira, dessa inteligência suprema, para dar a sua colaboração, para quê? Para ser interlocutor e parceiro da evolução. Então a pergunta é: como podemos colaborar? Ou melhor, se alguém poderia perguntar, qual é a importância da visão do ser humano como pessoa segundo a ótica espírita diante dos graves e urgentes problemas humanos existentes no mundo? Então, ante a tanto sofrimento e tanta injustiça, nós não deveríamos tão somente ou simplesmente lutar contra essa marginalização, mas também contra as injustiças em todas as suas manifestações e contra as estruturas que oprimem milhões de seres humanos, impedidos de quê? De crescerem em humanização e em espiritualidade. Então, a falta de ação, ou que nós chamamos aqui de imobilismo, demonstra que parece faltar uma autoconsciência para levarmos em consideração esses questionamentos que nos brotam do mundo, desses empobrecidos, desses marginalizados. Então é necessário que nós começamos a visualizar esse caráter universal dessa sociedade globalizante, sobretudo no tocante ao aspecto da responsabilidade, de que a ela deve ser atribuída, num processo da dominação, do empobrecimento e marginalização, a milhões e milhões de seres humanos. Então, para manter essa dominação, a sociedade moderna, ela continua impondo à humanidade, com essa finalidade de domínio, a restrição da liberdade do pensamento, conceitos que vêm, às vezes, perdurando há séculos, como, por exemplo, o fatalismo, a predestinação, esse determinismo, o que nos faz, quer dizer, embotar, tirar, impedir que a liberdade se expresse de forma mais racional, restringindo com tais preceitos que a esperança de uma nova ordem social mais justa se enfraqueça, porque tais conceitos são justamente a negação da liberdade. Então a doutrina dos espíritos, o movimento espírita em geral e o espírita em particular, ele não deve se descuidar dessa atitude que eu diria que é fundamental, que sempre guiou o comportamento de Jesus de Nazaré. Então, seu exemplo, manifestado em toda a sua vida, é o legado que nós precisamos ter na abertura dos diálogos com o mundo moderno, em uma real abertura ao mundo dos chamados marginalizados. Com base no Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas do Espiritismo, quando nós visualizamos a sociedade como um todo, nós passamos a entender que tal sociedade é uma organização insatisfatória. Porque
predominando o egoísmo, a avareza, sei lá, a violência, a deturpação do poder, a corrupção. Quer dizer, nós entendemos que essa sociedade ela deve ser modificada. E cabe a nós, seres humanos, provocar essa modificação. Quer dizer, cabe a nós criar uma sociedade onde a colaboração supera a competição, entregando a cada um o necessário à sua sobrevivência, proporcionando a cada um elementos e condições necessárias à sua educação e saúde, né? Então esta é a visão de uma sociedade segura, segundo a ótica de Jesus e da doutrina dos Espíritos. Uma sociedade onde a justiça, por exemplo, ela não seja distribuída e aplicada única e exclusivamente com benefícios dos poderosos e de uma elite minoritária que usurpa o poder, mas uma justiça que seja distribuída, aplicada indistintamente a todos os seres humanos. Quer dizer, uma justiça onde a sociedade deixa de ser cega para ser imparcial. Pois da forma como irá conter e extinguir o crime de qualquer natureza, que ele seja produzido, às vezes, até a sua própria sombra. Então, para bem entendermos o ser humano como pessoa, sua visão deve ser procurada no seu passado. Sem o retorno ao passado, o nosso presente ele acaba se tornando incompreensível. No entanto, é importante interessar-se pelo presente, a fim de obtermos respostas. Apesar de um e outra, o retorno ao passado, o interesse pelo presente serem suficientes, nós precisamos delas para a autocompreensão do contexto do homem na sociedade, para que nós possamos iniciar essa caminhada na humanização, na espiritualização, com a consequente libertação dos preceitos imorais. Então, os fatos psicológicos, eles desempenham um papel ou uma função essencial no comportamento do ser humano. Porque é no caminho da imortalidade, passando por vida após vida, que nós iremos incorporando ao espírito imortal as qualidades determinantes da nossa individualidade. Então, tais fatos, eles se interrelacionam, ou seja, eles têm uma relação mútua com os acontecimentos, com as pessoas, com o meio ambiente, e eles são adquiridos por aprendizados de ajustamentos, ou seja, de hábitos complexos. Então, assim, nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade à medida que nós lidamos com o meio social. E uma vez desenvolvida, ela facilita o nosso ajustamento para a sociedade. Então não restam dúvidas que às vezes, ou quase sempre, nós elegemos personagens, modelos de comportamentos durante o nosso existir em sociedade. Desde os berços, nós somos influenciados, a começar pelos pais. E à medida em que nós desenvolvemos, nós vamos elegendo naturalmente
entre aspas, aí, figuras para nos espelharmos. Sejam reais, sejam essas figuras fictícias. E ao fixarmos em nós, então, essa figura, esse imaginário, por mais ou menos tempo, e com maior ou com maior intensidade, nós então viramos esse modelo ambulante. Então, quem de nós nunca se imaginou, no período infantil, às vezes travestido de um super-herói, possuindo seus poderes exclusivos, infalíveis? Então, tais influências elas ocorrem também na vida adulta, como referência comportamental para o nosso dia a dia, nas suas mais variadas expressões. Então é natural que às vezes nós copiamos desses modelos comportamentos, opiniões, cortes de cabelo, o que mais? Modos de vestir, de calçar, até o de comer, né? O que comprar, principalmente, né? E o que parecer aos olhos da sociedade no qual nós estamos ali inseridos. Então, às vezes, ou quase sempre, nós permitimos, com muita facilidade, uma alienação tamanha que passamos a ser realmente cópias ambulantes, nos mais variados níveis de perfectibilidade, daqueles que se identificam com os nossos anseios ou demandas íntimas. E esta alienação também nos leva ao consumo comercial sem desmedida, sem reflexão, né? Então, ao utilizarmos essas figuras humanas populares que às vezes atingiram, vamos dizer assim, as culminâncias do que se entende por sucesso, para então veicular propagandas, o quais tipos de produto ou de serviço, eles nos fazem no sentido de aguçar as nossas consciências, para que nós possamos igualarmos a eles e nos transformarmos também em portadores desse sentimento do sucesso alcançado pelo simples fato da aquisição do produto anunciado, né? Então, posições sociais e econômicas mais altas são tidas também como expressões de sucesso. Da mesma forma, exposições midiáticas constante, como também habilidades profissionais, principalmente os artistas e atletas de alto níveis, né? Então, no entanto, se nós tivermos uma observação um pouco mais acurada, vamos dizer assim, nós percebemos que muitas dessas figuras, em suas vidas particulares, apesar do sucesso que elas ostentam, às vezes têm suas vidas particulares com comportamentos moralmente duvidosos. Talvez dificuldades de se relacionarem com o próximo, ou com a família, ou com si mesmo, né? E acabam se tornando personagens exóticos ou infelizes diante do panorama humano, né? Então, a questão se torna mais complexa quando personagens com alto poder de persuasão estabelecem modos de pensar e passam a manobrar uma grande massa popular, em que os resultados acabam ficando imprevisíveis e quase sempre desastrosos, né? Então, nós vemos isso em
movimentos sociais e religiosos ao longo da história humana, e exemplos não nos faltam ainda nos dias de hoje. O interessante é que a doutrina espírita, ela também utiliza ou trabalha essa temática, também em O Livro dos Espíritos, quando o grande educador Allan Kardec questiona aos espíritos, quando ele pergunta, né, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, mais ou menos assim a pergunta. E aí a resposta é monossilábica: Jesus. Né? Então, os benfeitores espirituais se referem ao nosso Jesus Cristo, ao que Allan Kardec ele comenta, muito interessante, quando ele diz que Jesus é para o homem esse exemplo de perfeição moral a que pode a humanidade pretender aqui na Terra, né? E Deus nos oferece Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina espírita nos ensina que é a mais pura expressão da sua lei. Então, a respeito desses modelos de comportamento e dos pretensos guias comportamentais, nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta no Evangelho de Lucas, uma frasezinha muito interessante, que ele diz assim, ó: a árvore que produz maus frutos não é boa. E a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore pelo seu próprio fruto. Né? Ou em outras palavras, reconhece os verdadeiros cristãos pelos seus atos, não pelas suas belas palavras. Quer dizer, nem pelas suas promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim as suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, é pelo comportamento moral que a gente pode identificar a condição de um verdadeiro guia ou modelo a ser assumido como tal, por quem quer que seja. Essa é a diretriz. Jesus ainda, olha que interessante, ele nos aponta um resultado final quando nós deixamos nos levar por modelos inadequados. Quando ele diz assim, no Evangelho de Mateus, ele diz assim, ó: eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Olha, há cegos do corpo e cegos do espírito. E se é horrível a cegueira do corpo, imaginem a cegueira do espírito. É 1000 vezes pior. Quer dizer, um cego não pode guiar outro cego. Um ignorante do mundo espiritual não pode guiar as almas que para aí se encaminham. Né? Então, a expressão cair no buraco significa, evidentemente, o sofrimento. Né? Então, paralelamente, todos nós somos vistos e observados por aqueles que conosco convivem, principalmente as crianças. Não é? E por isso nós tornamos também modelos e guias, respeitando, obviamente, aí as devidas proporções. Mas aí a ideia é o seguinte: isso nos remete a uma obrigação de produzir bons frutos também, através do nosso comportamento, para que possamos influenciar de forma positiva essas pessoas que nos rodeiam. Principalmente
os que possuem menor capacidade de discernimento, por qualquer motivo que seja. Então nós percebemos aí facilmente que ao nós expressarmos ideias moralmente sadias, confirmadas por condutas moral correspondente, nós ajudamos a mudar a sociedade humana a partir de nós mesmos, o que nos transforma, vamos dizer aí, em agentes de mudança que esperamos dos outros. E aos cristãos, né, e ainda mais aos espíritas, porque estes têm, além das luzes do Evangelho, também tem os esclarecimentos dos espíritos superiores. Então sempre se pedirá que seja melhor ontem que hoje, né? E amanhã melhor que hoje, moralmente falando, é claro, né? Mas se tratando então do fenômeno da correção, precede uma ideia anterior da palavra comportamento. Daí eu pergunto, o que exatamente é o comportamento? Tem sentido popular? Tem conceituação científica? Então, em um sentido comum, comportamento é tudo o que o organismo faz, seja ele humano ou não. Mas essa conceituação não corresponde totalmente à noção científica de comportamento. Bom, popularmente falando, o termo comportamento ele tem sido utilizado com o mesmo sentido de conduta e atitude. No entanto, a ciência psicológica e neurológica, elas não se confundem, tá? A conceituação científica depende muito da área do conhecimento, né? Por exemplo, na biologia, a noção sobre o comportamento se reduz ao movimento e às estruturas, não é? Também na psicologia, a ideia de movimento está presente, porém inclui-se uma definição referente ao termo interação, né? Então, nesse sentido, nós podemos dizer, especialmente para uma área da psicologia comportamental, nossa vertente denominada, não sei se já ouviram falar, behaviorismo radical, que é uma ciência que estuda a análise do comportamento, que o comportamento é o movimento produzido por um organismo em interação com o ambiente. Então, essa definição ela é aparentemente simples, pois quando falamos em interação, necessariamente nós temos que fazer referências às condições em que esse comportamento ocorre, né? Então, a noção de movimento, ainda que correta, ela não se refere a um movimento qualquer, nem para os organismos simples, como por exemplo uma ameba, nem para aqueles mais complexos, como por exemplo o homem, tá? Então, veja que interessante. Para a psicologia, a pessoa se comporta de uma maneira ou outra. Sei lá, viu alguém se comportar, seu comportamento foi mudado gradualmente por consequências positivas, está seguindo regras às vezes já estabelecidas, né? Então, o que nós chamamos de educação moral diz respeito às regras, ou mais precisamente aos comportamentos governado por regras, vamos dizer assim. Então, nas regras aí entram o quê? Todos os códigos de conduta moral. As exortações, as parábolas, os ensinos religiosos ou filosóficos, que mais? Os provérbios, os mandamentos, apólogos e por aí mais, né? Então, o que se sabe é que existe uma consequência imediata
para algum comportamento. E torna-se mais difícil seguir uma regra. Por exemplo, o Código de Hammurabi, o antigo Código de Hammurabi, ele propunha a regra, né? Olho por olho, dente por dente. Essa regra ela foi teoricamente abolida em todas as grandes civilizações, né? Propondo-se por substituição o que ficou ali reconhecido como Lei Áurea, anunciada por Jesus, aquela frase mais ou menos nos termos de fazer o outro o que gostaríamos que ele fizesse, né? Então, não obstante esse grande esforço por parte da humanidade, ainda se comporta segundo esses códigos anteriores, porque às vezes a consequência sobre o erro cometido é bastante imediato. Ainda que países e pessoas tenham mais facilidade do que outros para se comportar segundo regras estabelecidas, o conhecimento, seja aí qual for a sua natureza, ele auxilia tanto na compreensão como no cumprimento dessas regras. Então, os chamados 10 mandamentos, que foram aceitos por Jesus, eles formam um pequeno grupo de regras. Algumas enunciadas com função negativa, por exemplo, não matarás, né? Outras na função positiva, por exemplo, honrar pai e mãe, que são importantes para serem seguidas, né? No entanto, várias dessas regras precisam ser explicitadas, quer dizer, evidenciadas, né? Por exemplo, se o não matarás é absolutamente claro. Mas o mesmo não se pode dizer sobre honrar pai e mãe. O que de fato exatamente deve ser feito, né? Quer dizer, em outras palavras, quais os comportamentos esperados dos filhos em relação aos pais, né? Então, Jesus apontou a possibilidade de a gente aprimorar essas regras, de buscar o seu sentido, de refletir sobre elas, dizendo as várias situações, o que ele diz, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo, né? Sempre renovando a propositura moral. Então nós vivemos numa época assim assinalada por duas significativas realidades, que é o desenvolvimento científico e tecnológico e o vazio existencial. As conquistas científicas e tecnológicas, de fato, realmente propiciam melhor a qualidade de vida com os avanços no campo da saúde, da alimentação, da energia, da comunicação, do acesso ao conhecimento e tantos outros elementos. Mas em contraposição, o vazio existencial, ele aparece nesse cenário das relações interpessoais, né? Expressando-se como uma sensação de perda do sentido existencial em maior grau. Pode, então, conduzir a crises depressivas e, não raro, ao acometimento de suicídios, por exemplo. Então, os tempos atuais, eles são marcados por conflitos e entrechoques nas relações humanas, né? Mais ou menos acentuados em diferentes partes do planeta, do quais podemos, às vezes, enumerar. Por exemplo, citando atos de heroísmo e solidariedade e crimes hediondos, né? Indiferentismo, que é aquela atitude sistêmica em questões de política ou religião, com fuga da realidade, diante das doenças que têm conduzido aí milhares de pessoas à morte. Mas, em contrapartidas, ações benéficas, de onde menos se espera, destinada a amenizar o sofrimento existente. Manifestações ideológicas, às vezes exacerbadas, de pessoas e grupos
políticos partidários, ou não, né? Mesclado às vezes por vozes contrárias, que em contrapartida promovem a paz, a concórdia, até mesmo as manifestações religiosas imprudentes, que são voltadas aí para a prática do que nós chamamos de igrejismo, né? Por outro lado, registros responsáveis que apontam para as consequências espirituais das escolhas humanas, sobretudo aquelas que valorizam o amor a Deus e ao próximo. Então, por aí vai, entre esses entrechoques estão sempre ocorrendo para estabelecer esses equilíbrios sociais. Então, compreender a diversidade existente no mundo, conhecer e respeitar as opiniões diferentes, ainda que contrário ao nosso próprio entendimento, são realmente desafios da vida em sociedade, sobretudo quando acontece então no ambiente familiar ou profissional, né? Então, no processo que nós chamamos de autoiluminação, é necessário nós buscarmos o autodomínio, esforçar para manter relações saudáveis e verdadeiras com as pessoas que fazem parte do nosso convívio social. Quer dizer, aprendendo a lidar com as divergências de forma respeitosa, sem dar, às vezes, emissão de juízo de valor. A educação tradicional, ela visa a formação intelectual das pessoas, não é? Para preparar a gente para o mercado de trabalho e para a conquista aí das prosperidades materiais. E às vezes tem meta como preparar as pessoas para alcançar o sucesso do mundo dos negócios, pelo emprego eficiente dos conhecimentos que acumularam, das habilidades que às vezes conseguem desenvolver. Mas por se tratar de uma educação materialista, ela visa exclusivamente o progresso social, econômico, financeiro das pessoas ou da nação, né? Então, dessa forma, as matérias que são úteis a esse modelo educacional, elas giram em torno desse objeto. Já a educação espírita, ela tem uma dimensão muito mais ampla ao considerar, por exemplo, o educando um espírito imortal, revestido temporariamente por um corpo material, que permite agir na vida terrena. Quer dizer, ele não precisa só da educação intelectual, mas também precisa da educação espiritual, religiosa, moral, para ele conseguir utilizar-se de um modo elevado as suas faculdades. E é isso, é criar um destino venturoso, tanto na Terra como na vida espiritual, para o qual nós vamos retornar após o cumprimento da nossa jornada evolutiva. Então, nessa educação espírita, ela nos prepara não apenas para o sucesso da vida material, em função da boa educação intelectual que ela promove, mas também para a criação de um destino feliz. Quer dizer, pela adoção de atitudes morais mais elevadas, em todas essas fases da vida corpórea, e principalmente perante essas lutas evolutivas que nós travamos, porque abranger não somente o universo material e os seres nela existentes, mas também o aspecto espiritual. E isso, de fato, ocasiona uma completa evolução do ser humano no alcance da finalidade da educação, que abre novas necessidades educativas para os seres humanos. Então, que a abrangência da educação espírita, ela ultrapassa tudo que a gente conhece até agora sobre a educação tradicional, dentro daqueles critérios espíritas de racionalidade, moralidade, quer dizer, experiência, observação, universalidade, globalidade. Pois a ideia é abordar os novos aspectos educativos, trazendo uma boa dimensão alcançada pela educação espírita. E aí nós podemos citar algumas situações para trazermos a teoria mais próximo da prática. Por exemplo, a verdadeira natureza humana. O homem é um espírito encarnado
que se manifesta no plano físico com seu corpo carnal e no plano espiritual com seu corpo espiritual. Portanto, é um espírito que possui as faculdades que precisam ser educadas e não um corpo material, né? Outro aspecto, as necessidades evolutivas do espírito encarnado. Por ter sido criado por Deus bem antes da formação do seu corpo material, o espírito traz em si, quer dizer, experiências, conhecimentos, vícios, traumas, visões acumuladas em múltiplas existências corpóreas que precisam ser bem trabalhadas, visando a evolução espiritual em busca da perfeição, né? Outro aspecto, o contato do homem com o mundo espiritual. O espírito encarnado, ele não perde jamais o contato com o plano espiritual, pois ele está numa relação com ele durante o desprendimento parcial, por exemplo, que ocorre durante o sono e pelas influências que recebe dos espíritos, né? A educação começa desde a infância para aperfeiçoar o espírito. Quer dizer, a criança é um espírito que recomeça uma nova existência na carne, devendo receber educação e boas influências dos pais, dos educadores, desde a tenridade, visando o seu progresso intelectual e moral, né? A educação da criança é excepcional, por exemplo. A criança tem capacidade momentânea de manifestação do espírito, por deficiência física ou mental, e que às vezes precisa fazer grandes esforços para superar obstáculos e suas limitações. Então ela precisa atingir ou ser atingida por uma linguagem do amor. Então está vivenciando uma reencarnação expiatória, por exemplo, imposta pela lei da reencarnação, ou por outros processos kármicos, em decorrência de abusos das faculdades e prejuízos, que às vezes ela causou para si mesmo, né? Do outro lado, a educação da criança superdotada. A criança naturalmente superdotada, em termos intelectuais ou morais, é um espírito que às vezes já conquistou essas qualidades em encarnações anteriores, mas que ainda precisa progredir nas mais novas oportunidades da experiência da existência terrena, né? A educação dos jovens, por exemplo, para educar os jovens com amor, os pais, educadores, precisam acreditar no seu potencial de renovação e mudança, quer dizer, respeitar e incentivar os ideais elevados, sem jamais estimular a satisfação daquelas passagens dos instintos grosseiros de leviandade, né? E a educação tem que ser ministrada com amor. A educação, ela é verdadeira, ela é sempre um ato de amor, porque o amor verdadeiro, ele tem sempre um caráter educativo. Então, dessa forma, a ação educativa, ela desperta de maneira equilibrada e integrada todas essas forças da alma, né? A educação progressista. O que é educação progressista? A educação espírita contribui para o educando, para desenvolver essa perfectibilidade possível dentro desse estágio evolutivo em que ele se encontra. Quer dizer, cumpra com mais facilidade a sua missão terrena específica, né? Revele as suas características individuais, aprenda as verdades e as virtudes, tendo em vista esse conceito da imortalidade da alma, né? E torne-se, por que não, um educador que busca transformar a moral e ser exemplo para a humanidade. E a educação do educador, que é o quê? Para que o educador ele consiga cumprir a sua tarefa educativa, seja como pai, seja como mãe, professor, em qualquer relação humana, é preciso que ele se autoeduque, buscando aí a sua própria melhoria, o cultivo da paciência, às vezes a renúncia da doação irrestrita de si mesmo, né? Ele precisa conquistar a sua autoridade moral, religiosa, o seu equilíbrio, a sua lucidez espiritual, a sua capacidade às vezes de observação, a humildade, a paciência, a firmeza, a energia, o entusiasmo para saber, né? Então, essas providências educativas que a gente efetivamente produz
produzem bons resultados ao longo do tempo são aquelas que naturalmente nós vamos adotar desde a infância aos nossos filhos, né? A conversação amorosa, a simpatia, o otimismo, que mais? As respostas francas às dúvidas do momento, os esclarecimentos sobre as consequências das atitudes morais ou boas, né? A exemplificação do melhor caminho a ser seguido, a transformação ou a transferência, melhor dizendo, oportuna de conhecimento e de experiências de pessoas valiosas, a manifestação das práticas do atendimento fraterno. Então, tudo isso contribui para esse resultado prático. Então, é saber interagir e aperfeiçoar as nossas características pessoais, né? Citando aqui mais exemplos, que é o quê? Revelar uma nova visão, nova e muito clara da nossa existência no ontem, no hoje e amanhã, no passado, no presente e no futuro, no antes da humanidade e agora no depois. É usar a nossa consciência dilatada pelos conhecimentos intelectuais, morais, espirituais, para a gente estar vigilante e adotar atitudes elevadas que criam para nós um bom destino, né? Empregar o senso moral para fazer a gente aí uma nítida distinção entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso, o justo e o injusto, né? Colocar, por exemplo, a lei de causa e efeito ao nosso favor, por saber que todo efeito bom ou mal tem sempre uma causa justa, né? Gerar bons acontecimentos por conhecer a consequência natural do bom uso da vontade e da liberdade de ação. Combater os maus caracteres que podem nos levar aí a adotar condutas erradas e causar sofrimentos. A lista é grande. Trabalhar, por exemplo, para a conquista da propriedade material e espiritual, mas sobretudo praticando as nossas virtudes, né? Viver de um modo otimista, corajoso, bem-humorado, alegre, aproveitando bem o tempo e as oportunidades, enfrentando com as esperanças as provas, as missões, as expiações e assim por diante. Então, aprender a gerenciar os pensamentos perturbadores e a proteger a emoção faz toda uma diferença para a gente controlar esse estresse e atingir o ponto de equilíbrio. Então, a ideia é buscarmos assumir o controle de nós mesmos, né? Há um sábio, um antigo sábio, Hillel, que disse assim, se não é eu por mim, é quem? Né? Então, se nós abrirmos mão de escrever a nossa própria história, nossos erros, conflitos, culpas e traumas, outras pessoas escreverão por nós. A ideia é nós aqui fazermos uma revisão dos conceitos de vida, começando por conhecer todos esses fatos que corporificam desde o início no campo mental, para depois eles se tornarem realidade no corpo físico. E assim que nós então vitalizarmos pelo pensamento, em um dado momento, ele converte-se em realidade no mundo das formas. Então nós precisamos de fato rever o que nós estamos alimentando no nosso mundo mental, desde que a nossa vida se supre nessa perspectiva desse depósito íntimo. Então, conforme a qualidade do alimento, é a saúde de vida, né? Quer dizer, o pior escravo não é aquele que está algemado por fora, mas é aquele que não é livre por dentro, né? A vontade bem canalizada, ela consegue, de fato, conseguir realizações gigantescas. E a energia mental é esse fermento que improvisa, altera, sei lá, constringe, alaga, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as suas dimensões.
Por isso, nós somos o que decidimos. Nós possuímos o que desejamos. Estejamos aonde preferimos e vamos buscar a nossa vitória, a derrota ou a estagnação conforme nós ali imaginamos. Nós temos que ser seletivos sobre os valores morais que nós estamos armazenando na nossa intimidade, porque serão esses mesmos que nos servirão de orientação e vai nos suprir as necessidades durante a nossa caminhada, servindo aí de vitalidade, de ânimo, de coragem, esperança, né? Então, nós guardemos a certeza de que a saúde, a doença, a paz, o conflito, a alegria, a tristeza, eles podem ser eleitos, vamos dizer assim, através do discernimento que guia as nossas ações. Então, o nosso pensamento, ele é força motriz, que faz movimentar esses poderosos geradores, vamos dizer assim, de energias adormecidas em nós. Como diziam os antigos, né? Basta uma chispa de boa vontade para que esse processo de renovação de convicções comece a dar o start, né? O poderoso uso do amor aqui é o melhor caminho que nós podemos encontrar. Somos nós todos iguais, né? Sobre o mesmo sol e merecedores da vida, da alegria e a felicidade de irradiar as nossas luzes interiores. Todos nós precisamos aprender a conviver em paz nesse sentido do amor. Uma frase legal aqui do filósofo Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: quanto mais amor temos, tanto mais fácil fazemos a nossa passagem pelo mundo, né? E aqui, para finalizar, tem uma historinha, um caos intitulado, chama Um Litro de Amor, que diz o seguinte, que num belo dia chegou em Uberaba um espírito, amigo do Chico Xavier. E aí ele entrou na casa e acabou disparando palavras quando encontrou o Chico, que estava na cozinha, né? Falando: Chico, você tem que se posicionar, Chico. Estão ali te caluniando, estão te atacando, inclusive os amigos espíritos, você tem que se defender, né? Isso é um absurdo. Quer dizer, a verdade tem que ser dita, Chico, doa quem doer, né? E aí, quanto mais o amigo ia falando a Chico, com aquela humildade, a cada frase Chico ia se encolhendo. E aí o Chico sentou, baixou a cabeça e como resposta ele psicografou um sublime verso sobre o uso da verdade, que ele diz o seguinte: no mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. No mundo, a fórmula para encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 livro de amor. E aqui não poderia deixar de citar uma citação de um autor famoso chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele diz o seguinte: a educação é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os germes das virtudes e reprimir os do vício, de desenvolver sua inteligência e dar-lhes instrução adequada às suas necessidades. Enfim, de formar o corpo e de lhe dar a força e a saúde. Em uma palavra, a educação, ou o objetivo da educação, consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Eis aí o que todos repetem, mas o que não se pratica nunca. Apelido: Allan Kardec. Então, meus amigos e amigas, meu muito obrigado pela paciência e atenção por esses minutos de reflexões. A minha felicidade aqui é externada na medida em que cada um de vocês, inclusive eu, além de internalizar o conhecimento, vivenciar os preceitos morais que a instrução intelectual nos favorece. E pela oportunidade, gratidão a toda a organização física e espiritual que faz acontecer e tocar os corações
na urgência de saciar o pleito do amor universal. Que Jesus pouse sobre nós, hoje e sempre, graças ao bom Deus. Boa noite a todos.